Muito bem, um abraço a você, muito boa tarde. Hoje é sábado, e sábado, você sabe, é dia de mesa redonda aqui no seu canal 10. De repente você está assistindo na segunda, na terça, quarta ou quinta-feira, mas são reprises que nós fazemos. Portanto, este sábado nós estamos aqui no canal 10 para fazer mais uma mesa redonda. Depois de jogos da Libertadores de América, primeira decisão do Campeonato Paulista e jogos do PFC na segunda divisão. E hoje estão retornando aqui ao programa dois baluartes que nos ajudaram a fazer o nome desse programa aqui e que estavam afastados, um por compromissos com a sua empresa, o outro porque estava meio doente. Então, hoje de volta aqui nosso eterno presidente. Presidente, boa tarde, sarou, está inteiro, como é que está, presidente? Boa tarde, bom, né? É um prazer retornar nessa casa, né? Esse feliz, a gente fez um tratamento, está melhorando, né? Graças a Deus, e a gente está disposto aqui, a gente sentiu bastante falta, né? Boa tarde, você é o Beto também, que vai ser meio vivo. Ganhou um pezinho, né, presidente? O corintiano que está meio, acabou com a meia ruim, né? A não está legal, mas estamos aqui, graças a Deus, tudo bem. Né? Parou de tossir, presidente? Não, ainda está, mas estamos fazendo tratamento, fazendo uma propaganda do Dr. Jurandir Pessoto, né? Gente boa merece, diga aí. Que está fazendo um tratamento bom, se Deus quiser, brevemente a gente já está 100%. Está 100%, está inteiro, né? É, está bem melhor. Só que não está bom até o São Paulo também, né? Nem o Palmeiras, nem o Corinthians do Léo, nem o Palmeiras do Beto. Está meio geral, os paulistas foi acabando devagarzinho, foram acabando todos. Né? Nós assistimos o jogo do último domingo, domingo, porque o jogo do PFC contra a Arabi foi no domingo aqui ao lado do presidente Jesus Moretti. E deu para sentir já alguma coisa da Águia, né, presidente? Pela sua experiência, não vamos entrar em detalhes, só quero saber se já deu para sentir, porque na nossa conversa lá, nós assistimos o jogo, o senhor me deu o prazer de assistir o jogo comigo, nas arquibancadas do Cláudio Rodante, já deu para ver mais ou menos um esboço daquilo que poderá ser o PFC para esse ano de 2013, não deu? Deu para ver, né, Waldo? A gente mais ou menos conhece os jogadores que estão no elenco, né? Eu até prefiro esperar um pouco mais, que eu acho que tem condições de render mais, mas realmente naquele jogo, quem foi pela primeira vez e não tem uma noção da equipe do Fernandópolis, realmente saiu bastante decepcionado, mas eu ainda acredito que as coisas possam melhorar, que tem jogadores lá que eu acho que ainda podem render mais do que rendeu naquele jogo. Muito bem, o presidente vai falar muito aqui nessa mesa redonda, principalmente daquilo que ele conhece, por dentro, por fora, por cima, por baixo, que é o nosso professor. Nós mudamos o cenário aqui um pouinho. Agora tem outros também, né? Agora tem outros que não rendeu aqui lá mesmo, aqui lá mesmo. Aqui lá. Jogou o máximo, né? Aqui lá foi o máximo. Está aqui, o Beto de Quengano, o Beto não pôde vir porque ele junta dinheiro com o Rastelo, essa é a verdade. Né? Então, semanário, graças a Deus, está bombando lá, ele tem muita ocupação com a empresa dele, e o Beto hoje está de volta conosco aqui. E penso que, ele é que vai falar, penso que, de cenário mudado já um pouco, que hoje ele veio com uma vestimenta para provocar o Leozinho. Porque os senhores estão vendo aí, mostra lá, olha, calça branca, camisa verde, que bom ter você de volta aqui no canal 10. Prazer nosso, Ronald, de estarmos aqui novamente. Você sabe que às vezes, infelizmente, não dá para compatibilizar os horários, mas é um prazer estarmos aqui novamente. E devo dizer que é uma homenagem, sim, né? Lógico, mas não é uma homenagem só para o Palmeiras. É uma homenagem em tom jocoso para o Palmeiras, para o São Paulo e para o Corinthians, que deixaram a desejar demais, né? Mas principalmente, sobretudo, né, a gente tem que descontar, já que a gente não está nas grandes redes de televisão, né, nas grandes redes lá da capital paulista e carioca, nós aqui fazemos a nossa parte, né? Temos que combater um pouco esse corintianismo que está tomando conta nessas grandes redes, está exagerado, né? Então aqui pelo menos a gente vai fazer da nossa parte, tentando demonstrar um pouquinho de isenção nas palavras, mas fazendo uma ilustração visual mais equilibrado. Vocês estão bem acomodados aí agora no sofá, no programa de hoje? Sim, eu até acho que devia mudar o nome, né? De mesa redonda para mesa triangular, mesa octogonal, alguma coisa assim, né? Mas, Beto, eu ia perguntar para você, tem notícias daquela tia nossa lá? Qual tia nossa? A tia Joana? A tia Joana? Isso é terrível. Não tem notícia, né? Não. Olha, a minha coluna lá no jornal de hoje, tá, né? Aliás, é provocante essa coluna, para dizer o mínimo, hein, mano? Aliás, para descontrair, nós e vocês receberam também essa informação agora há pouco, essa notícia, nós recebemos que o pessoal da produção recebeu uma notícia. Alô, Carlinhos da Lisboa.
Tudo bem, tranquilo. Recebemos a ligação do Mário da Caiçara, o doutor Mário lá da Caiçara, vocês são testemunhos. Nossa, é verdade, ligou aqui, o Leozinho atendeu o telefone aí na retaguarda, né? Passou para o Marinho estava até preocupado, né? Está preocupado. Tá O que preocupado. aconteceu com o mesmo pão? Ele teve problema do Com quê? o Carlinhos? É. Então, ele estaria aqui, na verdade, para o nosso telespectador entender bem, ele estaria aqui presente hoje no mesa, Hoje, né? Ele faria parte da bancada, estaria entre eu e Jesus aqui, o Carlinhos, né? Não, ele ia parece fazer que esse banquinho aqui. é no banquinho, mas parece que um problema de saúde impediu ele de estar aqui? Problema de boca. Ah, de boca. Problema de boca. Mas foi sério o problema? Foi sério mesmo? Foi, a coisa foi difícil, mas foram perguntar para ele, fizeram uma pergunta, ele ficou nervoso, foi andar, tropeçou, teve um problema de boca. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, até foi o corintiano Léo que me passou isso. Quem ri por último, quem é? Quem ri por último? A princípio é o retardado, né? Que Não. entendeu. Quem ri por último é o Riquelme. É o Riquelme. Riquelme ri por último. Mandar um abraço Então, pra eu você. fiquei pensando na hora que eu vi o desempenho do Riquelme. O Palmeiras quase trouxe o Riquelme, né, para voltar aqui para atuar, que ele estava parado lá, ficou desde a Libertadores passada parado, voltou agora. Eu acho assim, em termos salarial, é o mesmo que a pedida dele foi o mesmo que ganha Valdívia no Palmeiras atualmente. Né? E eu fico pensando, quem vale mais? Quem joga mais? Riquelme ou Valdívia, hein? Só por uma partida pra gente ver, né? Não dá nem para comparar, hein? Outra coisa que eu percebi andando pela cidade hoje, as camisas sumiram do Corinthians. Meu, né? Não deve ter enxugado a noite direito. né? Mas Depois lavar, né? o Beto falou do Eu acho Riquelme que no Palmeiras, sumiu as camisas. daqui a pouquinho a gente vai falar do Riquelme no Palmeiras, só que ia ser preciso contratar 2 mini ambulâncias. Né? Riquelme na direita, Valdívia na esquerda e a ambulância correndo junto ali, né? Para poder, a hora que cair, já levantar e tirar do campo, né? Nós estamos brincando aqui, mas tem que fazer um ambiente descontraído. Nós vamos rapidinho ao intervalo comercial, nós temos que fazer 2 intervalos comerciais só aqui nesse programa, depois nós vamos começar falar um pouco de Libertadores, de Campeonato Paulista. Será que o Santos vai virar em cima do Corinthians? Eles é que vão dizer. Depois nós vamos falar da possibilidade, e eu vou deixar no ar até um negócio daqui a pouco, viu? Eu acho que depois do que a arbitragem fez com o Palmeiras na terça e com o Corinthians na quarta, só um time brasileiro vai ser favorecido por arbitragem nessa Libertadores de América. E acho que estão fazendo um trabalho para ele, Atlético Mineiro. E vou explicar por quê. Faz sentido. Voltamos já, um minuto e meio. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. Você precisa conhecer o Shopping Center das Bebidas, na Avenida Brasília 464, pertinho do Corpo de Bombeiros. Cervejas, refrigerantes da linha Coca-Cola, água mineral, sucos Del Valle, Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Schweppes, energético. Tudo para sua festa de casamento, formatura, bailes e quermesses. Venha nos visitar. Temos os menores preços, atendimento e entrega imediata. Ligue 3442-6485
5. Shopping Center das Bebidas. Comando do Cleiton Ferraz. Representante autorizada para Fernandópolis e região da Coca-Cola. Pois é, no intervalo aqui a coisa é discutida, como é no ar aí, viu? Como vocês aí estão vendo na internet, estão vendo também através da assinatura do Canal 10. Daqui a pouquinho eu vou emitir a minha opinião, que nem sempre, sei lá, se é a certa, né? Penso que é a verdadeira, sobre o protegido do Brasil para essa Libertadores de América. Agora, o que eu queria, Beto, você e Jesus, que analisasse o seguinte, em termos de Libertadores de América, que Palmeiras, São Paulo e Corinthians estão fora. Primeiro, eu penso, não sei, dê a opinião de vocês aí objetivamente, porque eu quero que vocês falem bastante sobre uma colocação que eu vou fazer. O Palmeiras, que vinha no despedaçado do ano passado, eu acho que foi longe demais. O São Paulo, que desestruturado até que foi lá, tudo bem. Agora, a eliminação, apesar de ser facciosa, a arbitragem contra o Corinthians, mas para o Corinthians, que é campeão de Libertadores, campeão do mundo, sair aí nas oitavas de final, Muito cedo, né? baita treinador igual o Tito. Primeiro você, Beto. Foi muito cedo. Foi muito feio. Foi Não, a realidade é essa mesmo, o Vôlei expôs muito bem, né, Jesus? Eu acho que se a gente pegar uma expectativa do início da temporada agora em janeiro e a realidade atual, não dá para comparar o time do Palmeiras com o time do São Paulo, em termos de elenco, de estrutura, e do São Paulo com o time do Corinthians, a outra vacância, outro espaço enorme a ser preenchido. Ou seja, a expectativa do Corinthians é entrar para ganhar, para disputar o título. A do São Paulo, para pelo menos chegar nas semifinais. A do Palmeiras, se passasse a primeira fase, já era lucro, a verdade é essa, pelo elenco que tinha. E, como os três saíram juntos nessa oitava de final, não tenho dúvida nenhuma. O Palmeiras foi o que teve melhor desempenho, ou seja, atendeu a expectativa, os outros dois decepcionaram. Agora, por outro lado, a gente está fazendo uma análise pontual, o que é? Só pegando o time que tem atualmente, porque se a gente for pegar a história, se for pegar desempenho em Libertadores anteriores, Palmeiras também tinha que ir mais longe aí. E, principalmente, se a gente for ver os adversários, o Palmeiras, na minha opinião, trombou com o adversário mais fácil dos três. Não dá para comparar o Tijuana com o Atlético Mineiro e muito menos com o Boca Juniors também. Então, o Palmeiras, dentro das circunstâncias, o primeiro jogo ele teve um resultado muito mais favorável que o Corinthians e o São Paulo, então ele tinha muito mais chance de passar, na verdade, para a próxima fase, para as quartas de finais, do que o próprio São Paulo e que o Corinthians. Então, fica meio equilibrado, mas o que resta mesmo é a decepção enorme com relação ao desempenho dos paulistas. Presidente. Eu acho que, na minha opinião, o Palmeiras e o São Paulo eu já esperava, eu acho. E não ia passar muito longe, não. São Paulo. Mas São Paulo tem mais time que o Palmeiras. Então, o Palmeiras também, e mais ou menos esperava. Agora a decepção mesmo foi o Corinthians, eu acho, né? Realmente, dos times brasileiros, a gente sempre apostou, eu sempre, provavelmente o Atleta, né? Os comentários meio que eu achei que o Atleta seria a equipe que mais chegava e está chegando. Mas o Corinthians sempre coloquei entre os favoritos também. Eu acho que o Corinthians esperava mais pelo elenco, né? Que o Corinthians foi campeão no passado, campeão mundial. Esperava um pouco. Eu acho que ficou muita converseira demais, eu acho que a imprensa brasileira conversa demais, né? O Boca não está jogando nada, está mal no campeonato argentino. Então acho que tem que respeitar um pouquinho mais essas equipes que têm tradição. E a gente vê hoje nos comentários quantas pessoas decepcionadas hoje, que faziam comentários 2-0, 3-0, o Corinthians passa fácil, e mostrou que eu, acompanhando o futebol, a gente não ia ficar falando muito, mas eu percebia que era difícil o jogo para o Corinthians. Realmente o Boca não está muito bem, mas é uma tradição, é uma equipe que tem camisa. Se analisar, é a equipe que joga muito bem fora de casa. Sempre jogou bem no Brasil. Quando ela tem um desafio difícil para jogar no Brasil, ela consegue as grandes vitórias. Eu acho que tinha que ter respeitado um pouco mais o Boca, e o Corinthians, na verdade, ele não vem fazendo boas partidas já há algum tempo. Isso é importante salientar. Ele vem o Corinthians desse ano está muito irregular, não conseguiu repetir o desempenho do ano passado. Na minha opinião, eu acho que está... Se você analisar, está normal, porque o Corinthians também não está com essa bola toda, os corintianos mesmo devem estar bem decepcionados. Qual é a partida que o Corinthians vem fazendo ultimamente bem? Se for pegar essa temporada 2013... O primeiro tempo contra o Santos, acho que foi uma partida... Então, 2013 é só o primeiro tempo contra o Santos e mais nada. Ela está no nível dos outras equipes da São Paulo.
E o Boca está com um treinador que sabe tudo. Esse faz diferença, hein? Acabou, eu, na minha opinião. Esse sabe, Carlos sabe, Bianchi é sabe terrível. tudo e mais um pouco. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês responderem. Antes dessa colocação que eu quero fazer, o que vocês acham que aconteceria se fosse o Zequinha, o Joãozinho, o Jorge Henrique, quem mais? Um outro jogador desses, porque o Corinthians tem um time muito bom, muito bem treinado, mas é um time mediano. Se fosse um outro jogador, que não, um craque, entre aspas, que custou 40 milhões de reais e que tem ficado no banco do Corinthians, e fizesse uma jogada ridícula, que me fez lembrar o frango do goleiro do Palmeiras, né? Aqui para mim é frango de atacante. Aquele gol que o Pato perdeu, inusitado. Gostaria que vocês falassem. Ele abusou, né? Ele quis cortar da direita para a esquerda, tirando o goleiro da frente. A realidade é essa, ele ia chapar com a esquerda, né? Mas o que aconteceu? A hora que ele cortou da direita para a esquerda, a bola veio um pouco para trás da linha da perna dele, né? Ali ele se atrapalhou todo, foi bizonho. Ele tinha várias opções, e foi bizonho aquela lá. Mas, com sinceridade, o frango do Bruno foi muito mais bizonho do que o lance do Pato. O frango para não falar que eu nunca tinha visto aquilo a nível profissional, eu posso dizer, eu nunca lembro de ter visto isso a nível profissional, não. Eu acho que o do Bruno foi mais grave, a falha mais grave. Eu conversando, me permita, presidente, se depois, só um minutinho para você falar, eu conversando com o Léo me disse o seguinte, o Léozinho que fica atrás das câmeras aqui para que a gente faça o programa, o Léozinho disse, mas como é que foi mesmo, hein? Falei, eu vou descrever para você que foi uma bola que o cara errou o chute, o atacante, a bola foi quicando e ele pegou e jogou para dentro. A vergonha, né, presidente? Realmente a falha do Palmeiras acho que foi mais pior, porque realmente aquela falha do Bruno acabou atrapalhando os planos do Palmeiras. Eu acho que se não tivesse aquele gol lá, a falha eu acho que o Palmeiras conseguiu a classificação, na minha opinião. Eu também acho. Aliás, em cima Achei que o Palmeiras estava um pouco afoito, quis sair demais pro jogo no começo, devia ter mais com calma, mas agora aquela falha lá realmente é uma falha que ninguém espera. E na minha opinião, o Cássio ontem também falhou no gol. Também. Só que é uma falha menos que ninguém comenta muito, mas se você analisar, foi uma falha também. Estava mal posicionado com uma bola daquela distância. E ele grandão, né? Grandão, o goleiro tem que se posicionar melhor e dá para ele tirar pela linha de fundo. Então eu acho que ele também falhou, o Cássio. Também atrapalhou, mas a do Palmeiras foi mais sentido. Eu acho que a falha realmente foi uma coisa que não dá para entender no futebol, mas acontece. Eu concordo plenamente com o que você está colocando e penso assim também, acrescento um pouco mais. Se não tem o frango do Bruno, e depois o Beto também opina sobre essa colocação, se não tem o frango do Bruno, o Palmeiras poderia ter passado. E se o Pato faz o gol, o Corinthians poderia ter passado, que aquela bizonhidade foi a 20 minutos. Né? Tempo, né? O que você acha, Beto? É por aí mesmo, mano. A possibilidade tanto do Palmeiras ganhar o jogo de 1-0, bastava um gol, né? Seria diferente. Aquele frango lá, não é questão da falha em si só, é o reflexo, que foi bizonha demais, arrebenta com o time. Eu te contei já em off aí, jogando um campeonato aí, o Paulista de Salão lá pelo Palestra de Rio Preto, contra o São José dos Campos, o nosso goleiro tomou um gol parecido com aquele lá, não era profissional, como eu disse, mas parecido com aquele lá. Nós dentro de casa, lá que parece lotado, perdemos de 4-0, a gente era favorito. Mas por quê? Acabou, murchou todo mundo que estava jogando, cara. Isso, então, você pode colocar. O Bruno ferrou realmente com o Palmeiras, a torcida murchou, os jogadores murcharam, todo mundo. Agora, com relação ao Pato, o problema é que o gol do Pato, que ele perdeu, não foi tão fundamental quanto o do Bruno, porque o Corinthians vinha numa sequência de ataque e perdeu outros gols também, né? Tinha outros lances que dava para recuperar, para minimizar o erro do Pato. Já o erro do Bruno não tinha jeito de ser minimizado, só arrebentou mesmo. E a arbitragem também, gostaria que vocês falassem a arbitragem. Na terça-feira prejudicou imensamente o Palmeiras e na quarta-feira imensamente a equipe do Corinthians. Vocês concordam com isso ou não? Eu acho que acabou assim atrapalhando a bola, mas eu acho que quando a equipe está bem, consegue fazer os gols, assim, nada impede realmente de erro de arbitragem. Eu acho sempre, não gosto muito de falar de erro de arbitragem muito, não. Acho que sempre tem alguém para jogar culpa, que árbitros, coisas, mas eu vejo que quando as equipes são bem no campeonato, realmente as arbitragens passam desapercebido, mesmo com erro, acaba passando desapercebido. Agora, houve os erros, assim, mas um erro que eu acho que não foi intencional, na minha opinião, eu acho
a gente que assiste na televisão, vários lances, comentaristas, é mais fácil. Vai lá naquele momento, uma fração de segundo para você decidir, realmente é complicado, eu não vejo. Eu até concordo com o Jesus, que ele está falando. O time, quando é bom, passa por cima, supera os erros de arbitragem. Com Você pode ver, a certeza. gente fica falando de arbitragem, sempre quando a equipe da gente não está bem, perde de 1-0, diferença. Mas quando faz 2-3-0 também erra do mesmo jeito e ninguém fala nada. É, Não, mas mas o ele problema, não é- Vamos, o problema disso daí é igual Jesus falou, quando o time está bem. Agora, quando o jogo é parelho, que bate duas equipes muito próximas, aí o erro de arbitragem arrebenta. Arrebenta. E o Palmeiras e o Tijuana são dois times mais ou menos parecidos. Lá teve um pênalti escandaloso a favor do Palmeiras que o juiz não deu. Certo? Não se falou tanto, foi um pênalti escandaloso também. Foi igual lance de mão, foi por trás, foi escandaloso. O juiz não deu. Lance aberto. Aqui, aquele gol do Kleber, dá impedimento, aquele gol do Kleber, do centroavante lá, foi outra coisa ridícula do futebol. O Corinthians, aquele lance de vôlei não tem condições. É muito absurdo os erros desse daí. Então, como o Corinthians e o Boca também estavam palheiro nessas disputas aí, faz muita diferença, Jesus. O erro do árbitro faz muita diferença. Agora, igual você falou, se o Corinthians de 2012 estivesse jogando ontem, aliás, quarta-feira, aí o erro seria minimizado porque tinha time para encobrir o erro do juiz. O Corinthians, vamos ano dizer passado, assim. quando chegou nessa fase, estava numa fase muito boa, arrebentando. Hoje o Corinthians não está mais limpo. Mas também tem o seguinte, né? Todo mundo já descobriu como jogar contra o Corinthians, né? Agora, mas deixa eu Tem dar uma isso. pergunta a vocês. Me dá 3 times, primeiro presidente, me dá os 3 melhores times da América do Sul hoje. Os É 3 melhores. difícil. Não, os 3 melhores. Ou os 3 menos ruins. Vamos lá. Quem são os 3? O Atlético Mineiro hoje, eu acho. Atlético Mineiro. Os de fora lá eu não tenho acompanhado. Eu vejo alguns jogos, mas a gente vê muita irregularidade, bolas boas, outras ruins. Eu falo, eu não consigo O marcar Corinthians os dois. está nesses 3? Não, tá, assim, o Corinthians está pelo Tá, elenco, tá, todo, tá. o próprio Grêmio. Mas então nessa Eu terça acho. que nós estamos discutindo aqui, se o time é bom, ele passa por cima da arbitragem, mas tem hora que não tem jeito de passar por cima Então, da quando é arbitragem. palheiro não tem jeito. Não tem jeito. Igual o Palmeiras de 3 Tijuana, anos não tinha graves como. contra o Corinthians. Era mais fácil o Corinthians superar os erros de arbitragem do que o Palmeiras, que é muito mais O deficiente. Palmeiras teve, eu acho, né, o erro do goleiro foi embaixo, pior para o Palmeiras. Mas é o seguinte, que qualquer palmeirense, né, nós São Paulinos, você vê um ataque lá com o Vinícius, com o Kleber, com o Marco Leite, como é que você quer esperar o quê, mano? Você vai esperar o quê? Não, mas presidente, Então, presidente, eu aqui no São Paulo, com o Luiz Fabiano, Nossa, se não sabia, já deu o que tinha que dar Mas também. eu vi N jogos da Libertadores desse ano, eu vi N jogos da Libertadores, eu não vi jogador de 40 milhões chutar uma perna, chutar outra dentro do gol, como eu vi no jogo do Corinthians, né? Quer dizer, eu vi N jogos. Então, mas aí vamos lá, a gente elogia o Tite para todo lado, né? A gente cansa de enaltecer e merecido. E é por isso Só que que eu- vamos lá, agora você acha, vamos lá, o Corinthians, Romarinho jogando. Estava jogando até mais ou menos, mas nenhum espetáculo. E o Pato no banco. Você sabe que você vai chegar numa fase aguda da Libertadores, que os jogos vão ser palheiros e que você vai precisar do craque para decidir. Isso é óbvio, é claro, certo? Então, na minha opinião, ele devia dar rodagem para o Pato para ele chegar em condições de decidir a hora que precisasse. E ele não deu isso, deixou o Pato no banco. contratado. Agora não adianta você querer que o cara pegue ritmo de jogo, que volte a pegar o tempo da bola, que volte a jogar bem, entrando com 20, com 30 minutos no segundo tempo. Não vai conseguir. Então, na minha opinião, aí o Tite não precisou preparar também o Pato adequadamente para decidir. A gente não pode jogar culpa no Pato. No carro do Ganso, ele deu uma melhorada, porque ele ganhou uma sequência de jogos, o Ganso melhorou no São Paulo. Mas, gente, nós temos aqui, entre nós, os 4 que estão fazendo o programa, nós temos uma pessoa que pode responder essa colocação que eu vou fazer com conhecimento e causa, de profundidade, que é a sua excelência e o eterno presidente. Às vezes a gente está comentando a atuação do jogador, às vezes nós estamos comentando por que esse jogador não entra jogando, mas lá no dia a dia, né, presidente? Tem muita coisa que acontece que a gente não fica sabendo, não tem? Que a imprensa não fica sabendo. O dia a dia é bom, eles próprios treinamento, o treinador não sente Você é capaz de confiança falar. naquilo que o cara tá fazendo nos coletivos, da coisa, e o outro também melhor nos coletivos, então ele acha que cometeu uma injustiça, na vez de tirar, pelos treinos, do dia a dia, o trabalho da semana, ele está vendo, isso é lógico. E às vezes Tem até coisa, relacionamento. relacionamento, isso acontece, Não é mesmo? E o torcedor não sabe. Então vamos matar essa meia hora aqui agora, que nós estamos falando de Libertadores, matar como Campeonato Paulista da primeira divisão, primeiro jogo Corinthians, como nós já falamos aqui, o Jesus falou,
o Beto também falou, ele jogou um primeiro tempo fabuloso contra fabuloso não, né? Vamos falar, muito bom, né? Muito bom diante da equipe do Santos. Depois, no segundo tempo, deu uma caída e acertei no autogol, meu presidente, esse jogo, viu? O Corinthians caiu e o Santos ainda criou aquela esperança de virar. Primeiro você, Beto. O Santos vira? Essa é uma boa pergunta, né? Santos vira? Vocês querem a minha opinião primeiro? Ou vocês Pode querem... externar a tua primeiro. Você quer, presidente, quer falar primeiro? Não, eu falo, não tem problema. Eu acho condição de virar dele, mano. Mas vira? Vira, eu acho que tem condição de virar, mas é um jogo muito difícil. E você fazer um prognóstico no jogo desse aí, porque agora o Corinthians restou o quê? Só o Campeonato Paulista esse ano também, né? Que aquele que não vai entrar parado, né? E joga com a vantagem do empate. Então, se numa decisão, a vantagem é muito grande, eu acho. Mas o Corinthians entra, como falou o Beto, o Corinthians entra abalado para essa partida contra a equipe do Santos? Ah, eu acho que não. Vai acabar passando, os jogadores também são experientes e acaba, esse é hoje, amanhã já passa, na hora do jogo ele já esquece, você sabe que assim, que nem troca de treinador, o jogador sai um, entra outro e a vida continua. Então eu acho que não vai atrapalhar não, eu acho que vai estar mais com vontade de ganhar o título para pagar essa derrota com o Boca. Quer falar primeiro? A confiança dos jogadores do Corinthians não vai ser igual ela estava antes dessa desclassificação, não. Pode não interferir assim no aspecto, vamos dizer, disciplinar, tático, enfim, mas eu acho que na hora, a autoconfiança do cara para arriscar aqueles 2, 3 dribles, para enfiar uma bola longa, para bater uma bola de longe de gol, o cara ele vai lembrar da desclassificação ali. É lógico que são jogadores muito experimentados, acostumados a enfrentar grandes decisões, mas que vai ter uma influenciazinha, tem. Seria muito pior por Santos se o Corinthians tivesse de uma classificação. Se o Corinthians atropelasse o Boca, seria muito pior para o Santos. Mas eu acho ali que é uma coisa meio palheira ali, viu? Mas a vantagem do empate é muito boa para o Corinthians. Ele joga mais tranquilo pelo empate. E o Santos também vai jogar mais do que jogou também. E o Santos também, se a gente for ver, não tem essa bola toda, né? Mas depende muito do Neymar para desequilibrar o jogo. E o Neymar também já vem numa sequência de jogos que já está durando mais do que a gente esperava, né? Essa queda dele está sendo mais acentuada do que a gente esperava. E o Santos depende fundamentalmente dele para desempenhar. Agora também precisa ver a parte do Muricy, né? Nesse primeiro jogo, o primeiro tempo o Corinthians foi muito bem, mas tem que dar graças a Deus para o Muricy, que armou um time completamente esdrúxulo, né? Ficou evidente que o Marcos Assunção não tem condição de jogar bola mais, né? Não adianta atropelar em cima dele no primeiro jogo. E eu tenho certeza que ele não repete esse erro. A diretoria do Palmeiras, né, tinha razão, né? Tinha razão. Contrato, né? Os caras, na verdade, a diretoria do Palmeiras, quando renovou com o Marcos Assunção, ele tem todos os exames, laboratório, clínico, médico, físico, né? Sabia que não dava mais para o cara jogar bola. Então o Muricy vai corrigir esse erro. Eu acho que foi uma ajuda com o Muricy, muito amigo dele, eu acho que acabou levando ele para o Santos, mas condições de investir. Não sei, isso é bondoso, uma ajuda, né? Precisa ver se não tem percentuais, comissões, envolvimento, isso a gente não pode provar, né? Mas eu penso que o Santos vai ganhar o jogo, mas o Corinthians ganha o título em razão daquilo que você falou, por exemplo. Ele leva vantagem. Uma vantagem na decisão por empate não, e outra coisa, vale 2 lá também não. Se o Santos ganhar de 1-0, como é que fica? É pênalti? É pênalti? Se o Santos ganhar de 1-0? Não, se o Santos ganhar de 1-0, é pênalti? Eu não me lembro, mas ele fez um gol fora, não tem esse saldo de gol? Só na Libertadores, né? Então eu estou achando que nós seremos pênaltis. Aliás, o Santos ganhou a primeira partida, foi de quem? Foi do Palmeiras, né? Nos pênaltis. Nos pênaltis, o Mogi nos pênaltis. Olha, hein? Ele pode ser campeão nos pênaltis. Bom, perguntei ao Carlinhos Morruga, que é o dono da Lisboa. Hoje, ao cumprimentá-lo, disse: bom dia, Carlinhos. Ele me virou para mim e disse o seguinte: bom dia, por quê? Eu falei: qual o problema que você tem? Está com problema na boca? Ele falou: quem gosta de boca é dentista, né? Então, ele ficou por aí e não apareceu no programa. Carlinhos, estamos te aguardando, dá tempo de vir. Esperar passar domingo, talvez, se der certo, ele vem. Aí vamos chamar um comercial. Pode ser que ele se engasgue também com peixe, alguma coisa. Né? Pode ser. Aí ele vai adiar de novo, hein? Cuidado com a espinha, né? Com a espinha, é perigoso, né? Voltamos já, um minutinho.
Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor. 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. Você precisa conhecer o Shopping Center das Bebidas, na Avenida Brasília 464, pertinho do Corpo de Bombeiros. Cervejas, refrigerantes da linha Coca-Cola, água mineral, sucos Del Valle, Fanta, Sprite, Guaraná Quat, Schweppes, energético. Tudo para sua festa de casamento, formatura, bailes e quermesses. Venha nos visitar. Temos os menores preços, atendimento e entrega imediata. Ligue 3442-6485. Shopping Center das Bebidas. Comando do Cleiton Ferraz. Representante autorizada para Fernandópolis e região da Coca-Cola. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10 com os nossos companheiros, o nosso eterno presidente Jesus Moretti, que está conosco na mesa redonda, você que chegou agora, e o Beto Iquegano, que é o diretor executivo do Jornal Semanário, nosso parceiro também aqui no nosso canal 10. Nós estamos apresentando a mesa redonda deste sábado. Às vezes você está assistindo na terça ou na quarta, alguma reprise que vai aí dentro do horário, principalmente no horário da tarde, algumas reprises, e até bom, porque o pessoal faz uma análise, né? Lógico. Vamos ver o que eles falaram, o que aconteceu, né? Ficam vendo nossos palpites, né? É. Isso daí dá cada secada na rua e na cidade, né? Quando acerta é muito bom, mas quando erra, vou te falar, hein? Mas se a gente acertasse tudo também, né, Beto? Nós vamos ganhar a loteca todo final de semana, né? Olha, vamos falar do FFC, vamos falar da segunda divisão do futebol de São Paulo. O FFC jogou no último sábado, na cidade de Ilha Solteira, e ganhou o jogo de virada, 2-1 em cima do Ilha Solteira. Já o Araçatuba, na sexta-feira, recebeu a equipe do Bandeirante de Birigui e ganhou também por 2-1. Nós teremos domingo, FFC contra o Araçatuba e o Tanabi jogando contra o Ilha Solteira. No começo aqui, quando saiu a tabela, nós três, a gente analisava que o Ilha Solteira e o Tanabi que seriam as equipes possivelmente que ficariam fora, né? Mas parece que às vezes alguém quer furar isso aqui da gente, porque olha a classificação. Araçatuba meia dúzia, FFC 4. Aqui nós já acertamos 2. Até agora, né? Só que Tanabi e Bandeirante e Ilha Solteira estão desesperados para ver quem é que consegue sair primeiro. Porque o Ilha Solteira segue a sua sina, tem 1 ponto em 3 jogos. Esse já está com a porta aberta para ir embora, né? O Bandeirante tem em 2 jogos 1 ponto e o Tanabi tem 1 ponto em 1 jogo. Vocês concordam? Eu escrevo isso hoje, no dia de hoje, na minha coluna, lá no nosso semanário. No nosso semanário que é teu, né? Mas nós, imagina. com carinho, né? Nós falamos lá no nosso semanário, escrevemos no nosso semanário, se o PPC tivesse empatado ou perdido o jogo Ilha Solteira, ele já ia ter problema para classificação na primeira fase. Se tivesse perdido ou empatado lá, ia ter dificuldade, Beto? Começava a apertar, mas eu não acredito em dificuldades
para o FFC passar dessa primeira fase, não. Nós já em programas anteriores, com outros convidados, cravamos aqui, eu acredito até que o FFC passe com sobras nessa primeira fase. Se isso não acontecer, não é a previsão nossa que está errada, é a estrutura do time que está errada. A montagem do elenco, a montagem de comissão técnica, de diretoria. Se o FFC não passar com as pernas nas costas nessa primeira fase, gente, pode comparar e começar tudo de novo. Eu cravei aqui, na minha opinião, o FFC passa invicto essa primeira fase. Por enquanto está dando certo, né? Mas, voltando a esse assunto, se tivesse 2 pontos já ficaria chato, né? Principalmente em termos de a gente conhecer a comissão, conhece o pessoal lá que está envolvido na diretoria, já ia começar a dar uns contatos meio imediatos, violentos ali dentro, né? Então pode começar a surgir uma crisezinha que é indesejável. Mas eu não acredito que nós vamos enfrentar dificuldades, não, com toda sinceridade. Agora, o terceiro nome aí que vai entrar na disputa pela vaga, eu acho que é mais interessante até do que a própria briga do FFC, né? O próximo time que vai ocupar a terceira vaga do grupo. Eu acho que está tudo mais ou menos normal. Aqui não está legal que eu estou vendo assim. O torcedor do Fernandópolis esperava que a equipe jogasse mais, né? Não jogou bem contra o Tanabi, não jogou bem contra o Ilha Solteira, pela que a gente ouviu a transmissão pelas rádios. Jogou lá 15 minutos, mais ou menos, suficiente para ganhar o jogo, mas deixou a desejar pela estrutura de ter essas 11 equipes, a gente esperava mais. Mas eu acho que não tem nada, assim, eu acho que eu conheço vários jogadores que estão nesse elenco aí, que uns que a gente trouxe também, que eu acho que tem condições de render mais do que estão rendendo. Mas realmente está decepcionando sim, mas precisa tomar cuidado, né? Porque um grupo fácil que não o Beto falou, esse grupo vai passar tranquilo. Concordo, deve passar invicto também. O jogo mais difícil é domingo contra o Araçatuba mesmo. Amanhã, né, o jogo é mais difícil. Também não sei como é que está o Araçatuba, mas o Fernandópolis desse grupo, disparadamente, pela estrutura do tempo que vem trabalhando, tem que passar com folga tranquilo. Então, e a outra equipe que eu acho que deve classificar, pelo que eu estou vendo aí, outra vaga é do Tanabi, eu acho, né? O Tanabi mostrou mais ou menos, pelas condições do presidente, que vem com pagamento em dia, mais organizado. Eu acho que a vaga, não ser o Bandeirantes e mude de uma hora para outra alguma coisa, pode surpreender, mas a outra vaga deve ser Fernandópolis, Araçatuba e Tanabi. Mas tem uma coisa, Solteira, a gente esperava um futebol melhor, esperava um desempenho melhor dos atletas, esperava que eles estivessem melhores condicionados fisicamente também, né? Esperava que já tivesse um desenho tático, a equipe, né? Ver um time de futebol jogar realmente, ou seja, jogadores bem fisicamente, com um nível técnico razoável, não adianta querer um nível técnico alto, e sobretudo, um entrosamento de time. Você vê um desenho tático, uma saída de bola, um adiantamento da zaga, uma abertura de jogo, enfim, é aquela coisa que só a sequência dá. Então, a gente tinha essa expectativa, por quê? Porque nós viemos falando de Fernandópolis desde novembro do ano passado. Então foi feito todo um trabalho, toda uma estrutura e toda uma reformulação no time para que chegasse nessa competição, iniciasse essa primeira fase em estado adiantado já. E o que aconteceu? Na verdade, com a do nosso Olímpio Pinho, o Pinho, toda essa estrutura foi quebrada, a verdade é essa. O trabalho foi quebrado e o FFC começou esse campeonato, na verdade, nas mesmas condições que as demais equipes. No meu modo de entender, é isso que aconteceu. Roberto, porque aquilo que nós pensávamos quando eu estava na diretoria ainda, não era nada de acontecer isso. Realmente era montar uma equipe forte, já praticamente no começo 80%, 90% da equipe que ia disputar o campeonato, e fazer amistosos fortes. Você vê essa equipe como é que se comportava nos amistosos, que era falar do jogo Mirassol, Café Oviária, Café Napolense. Você tem uma noção do que aconteceu. Não houve nenhum amistoso de nível bom, só um Café Napolense perdeu de 2-0, e o resto praticamente você está montando a equipe na competição de novo. E equipes que começou agora com 30 dias, estão no mesmo nível do Fernandópolis. Eu concordo com o Beto. É isso aí, a demissão do Eu acho que o time. trabalho não foi feito o que foi combinado. Eu acho que tem alguma coisa errada, mas ainda nessa primeira fase eu acho que não vai ter problema de crise muito, porque ao vencer uma equipe dessa não classificar realmente, aí sim dá crise mesmo, aí a bomba estoura mesmo, porque não tem como se classificar tem que fechar o balanço. Não classificar em primeiro, né? Em primeiro, então aí sim. Mas eu acho que tem que ser feito muita coisa ainda para outra fase que já começa a apertar. Eu acho que tem que ver rápido essas coisas aí, não adianta você ficar trocando jogador 6 por meia dúzia. Eu estou percebendo hoje aí, está indo alguém embora, mas o que está chegando é do nível daquele que saiu. Então não é por aí, eu acho que tem que ter calma, esperar que essa fase vai passar, mas que o presidente tenha calma, a diretoria lá, né? Que tenha calma, que eu acho que
mas tem que acertar. Aquela calma, mas não muita calma também. Você tem que ir atrás do jogador certo na posição certa. Até porque essa calma também, Paulo, se você me permite colocar, eu tive jantando essa semana passada com um dos diretores do time, eu não vou falar o nome dele, até porque é amigo e foi questão sigilosa. Ele estava me mostrando que a renda, os recursos que estão abarcando nos cofres do FFC mensalmente, a gente tem um valor e não vamos falar também, mas eles são historicamente altos. Eu acho que é o maior volume que já entrou nos últimos 10 anos mensalmente nos cofres do FFC. Isso daí se deve ao projeto da diretoria, a sócio-torcedor, a imprensa, a publicidade do estádio, enfim, são várias fontes de recursos que estão abarcando ali. Mas foi o que eu coloquei para ele, essas fontes de recursos não são ilimitadas, pelo contrário, elas vão continuar e podem até aumentar conforme o desempenho do time. Porém, se o desempenho do time ficar a desejar, eu cravei para ele, você pode ter certeza, você está mexendo pela primeira vez com o patrocinador e com o anunciante. O anunciante vai onde tem credibilidade, onde dá resultado. Quando ele vê que a credibilidade cai ou os resultados não vêm, eles são os primeiros a assumirem. O que eu quero dizer com isso? Se hoje tem X por mês, se o time começar a decepcionar, esse X vai cair, vai perder 10% no mês, 20% no outro e vai cair. Então, essa troca de jogadores de 6 por meia dúzia não pode acontecer de jeito nenhum. Eu estava assistindo o jogo, né, nós dois juntos, né, contra o Tanabia, que a gente percebeu aquelas pessoas que criou uma expectativa durante esse tempo de treinamento, que se vinha comentado da equipe, a estrutura, aquelas pessoas que foram voltaram decepcionadas do que aconteceu. Eu não compareci nesse primeiro. Precisava ter esperava um time melhor, um time mais. Realmente decepcionou. Eu acho que, principalmente, tem umas peças que eu disse vai render mais, mas tem umas que chegou aquilo, eu não acredito que rende mais. Eu até boto mais do meio para frente, eu acho que o time tem condições de render mais, mas do meio para trás eu tenho minhas dúvidas, algumas posições. Agora tem muitos jogadores que não. Até agora o Rudimar tem que ver como é que ele vai se comportar. Ele está voltando de contusão, que eu estou sabendo, parece que não está bem de novo. Começou a sentir de novo. O outro centroavante que veio do Bonifácio já foi embora. Eu esqueci o nome dele, o Pinho trouxe, tinha problema no joelho também. Já foi embora. A contratação do Catatal não deu certo, problema de contusão também. Então é o seguinte, eu acho que tem que tomar cuidado aí, não ficar desesperado aí, chegando jogador todo dia aí. Esperar ver o que vai acontecer nessa primeira fase, é aquele que vai se comportar e ver que tem condições de vestir a camisa do Fernandão primeiro e mudar, gastar, que o Beto falou que se tem recurso, vamos gastar no jogador realmente que vem para resolver, né? Não, melhor comprar um que dê certo, que venha com aquele selo de qualidade, do que 3, 4 e trocar e não adiantar nada, né? Então, não acrescentar nada. A gente espera que, eu acho que o trabalho até agora está tudo excelente, está sendo melhor, mas a gente tem algumas dúvidas na cabeça, alguma coisa que pode acontecer que a gente espera que não aconteça aquilo que a gente tem em pensamento, né, a gente acha que pode acontecer. Eu acompanhei atentamente essa análise que você estava fazendo, mas com muita atenção, uma atenção bem apurada também, e concordo em 80% que vocês colocaram. Concordo com muita coisa que vocês colocaram. A única coisa que eu quero dar um crédito ao time de futebol do PPC é o seguinte, é que o jogador faz uma preparação física muito forte no início do ano, então ele fica meio travado. A ponta de disposição tática e técnica que você colocou, Beto, não se viu mesmo. Então eu acho que foi até um dos motivos que o presidente abriu mão do trabalho do Pinho, né? Porque o time não deixou com uma cara. O PC chega mudando, tem sua maneira de trabalhar e nós precisamos respeitar. Agora, se não aproveitar nesta primeira fase para poder acertar o time, eu comecei com o FFC em 1972, então eu já vi muitos FFC, Você tem que arrumar a casa agora, nesse momento, porque depois os jogos serão de quarta e domingo. 2 jogos no meio de semana no mês e mais 4 no final de semana. Isso. Não dá tempo de preparar taticamente uma equipe. Bom, sempre foi dito, o segredo é na montagem, eu sempre falava ali. Se você não montar bem, se tiver muita margem de erro, você pode ter certeza que não vai vingar, não vai fazer. Então, nós precisamos tomar cuidado nisso daí, porque eu acho, na minha opinião, o Paulo César não tem nada a ver com isso, eu acho que é um bom treinador, mas naquele momento, a atitude que foi tomada, eu acho que não foi correta. Entendeu? Na saída do Pinho, né? Do Pinho, eu
não sei os motivos direitos, mais ou menos o que aconteceu, mas não era um momento, eu acho que tinha outro jeito de sentar, conversar, trocar ideia e continuar o trabalho que vinha sendo feito. O Paulo César foi infeliz na escalação no primeiro jogo, a montagem da equipe, ele jogou com 5 no meio, um atacante só, você tinha que ganhar o jogo em casa, como é que você joga um atacante só? O Dimar, que mal fisicamente, ele jogador que não tinha condições, é o que aconteceu. Aí eu acho que no segundo tempo ele mudou a equipe, mas também não foi feliz, o jogador que entrou não foram bem. Mas eu acho que tem jogador que tem se abandonado, pode crescer mais, o João Felipe pode render mais. O Dimar não esperando que seja o Dimar das outras temporadas, né? Se o João Felipe é bom jogador, hein? Então, eu acho que sim, mas ainda a gente tem alguma dúvida, assim, nas laterais eu percebo ainda a zaga, né? Deixa um pouco ainda, a gente percebe um pouco de lentidão, né? Muito pesada a zaga, né? É pesado, então tudo Só já ficou evidente nesses dois jogos. Você vai ver mais nesse jogo, que você falou, vai dar para sentir como é até essa equipe. Mas eu acho que já era para estar melhor. Mas já foi perdido tempo demais nessa preparação. Eu vou fazer uma colocação aqui, não sei se vocês vão concordar, e lógico, vocês sabem que a casa é nossa, de todos nós, e aqui a gente discorda de um, concorda com o outro, e assim que se faz uma mesa redonda, né? Isso. E assim, por isso que a mesa fica, penso que ela fica bem leve e fica agradável. Sabe o que me preocupa? O que me deixou preocupado? No jogo com o Tanabi, é que eu senti que o FFC desse ano é um time pesado. Time pesado. Principalmente dos 5 para trás, né? Falta velocidade. E num campo grande igual o Fernando Lopes. É um time pesado. E nós empatamos contra o Vento. Contra o Vento. E o Vento tá favorito para ficar com a terceira vaga. Do grupo. Então, certo? Bem lembrado. O Vento é favorito por nós três para ficar com a terceira vaga. Nós aqui para ficar até com a terceira fase. Agora você imagina se cruzar no meio do caminho, porque hoje o FFC, vou contar para vocês, o FFC hoje, o Leozinho traz para a gente toda semana, depois da primeira rodada, né? O próximo grupo do FFC, é esse, né, Léo? Tá aqui. O próximo grupo do FFC seria FFC, Olímpia, Portuguesa e Santista, que estão muito bem, essas duas equipes, jogaram muito bem, e o Ecos, de Suzano, que tem o mesmo número de pontos do FFC. Agora, além do Tanabi ser o Vento, eu acho que é o Vento, como é que nós empatamos com o time desse em casa? Agora, como ele que preocupa, aí são duas equipes fracas, o Fernando Lopes levou 2 gols dessas equipes. A zaga. Sofreu o gol aqui, bem lembrado. E sofreu o gol e é solteiro contra duas equipes muito fracas. Então você imagina você pegando um ataque muito melhor, mais forte, aí que preocupa a gente, aí que eu acho que Jesus, nós cansamos, a opinião é unânime, nós três aqui já várias vezes colocamos. A zaga ideal para nós é aquela que tem um jogador mais rústico, mais forte, que sai para o combate, e o mais técnico e mais ágil, com mais velocidade para cobrir os alas, os laterais, o meio de campo, não é? Não é isso? E o que a gente está vendo no FFC hoje são dois jogadores exatamente iguais, de força, pesado e sem velocidade. O Iago ainda era bem, ele tem um jogador mais jovem, ele tem mais força, mais rapidez. Agora o Babi, você percebe que ele uma vez que ele saiu, perdeu a bola e recebeu o cartão amarelo. Mas é a única opção que vai restar para ele. Então a gente se preocupa que vai acontecer várias vezes você pegar uma equipe mais forte, você perdeu um jogador na competição, que é um jogador que quando ele está perto, até no combate ele vai bem, mas quando ele sai para a caça do canto, ele realmente tem dificuldade, mas isso aí a diretoria que tem que resolver, o presidente, né, a opinião, eu fico preocupado. Não, eu acho que a minha opinião é a seguinte, e até conversei com o presidente, hein? Eu conversei com o presidente depois, na segunda-feira, depois do jogo contra a equipe do Tanabi, eu conversando com o presidente, porque ele até me ligou, nós conversamos, ele pediu para mim fazer uma outra mesa redonda para poder falar com o torcedor. Desculpe a falta de modéstia, o programa não é meu, o programa é nosso, que fazemos aqui, e falando assim eu posso dizer que isso aqui tem uma grande audiência. Esse programa ele bomba na internet e bomba na televisão mesmo. Felizmente ele bomba. Então o presidente, sabendo disso, porque ele recebeu muitas ligações em razão do que foi falado na mesa redonda anterior. Pediu para vir, lógico, nós aceitamos e veio. Né? E veio, trouxe o PC para explicar tudo aquilo lá. E eu disse ao presidente, desse time que jogou contra o Tanabi, dá para ficar com 5. 5 jogadores para quem quiser subir é 5.
Porque às vezes, por exemplo, o Santos hoje tem 30 jogadores no seu elenco. E só tem um que é destaque mesmo, que é o Neymar. Então, será que se tivesse menos, 4 ou 5 jogadores a menos, economizando lá 300, 400 mil reais, não dá para buscar mais 2 jogadores melhores? Eu penso isso. O Grêmio já mandou o Marcelo Moreno embora lá para o Flamengo, salário de 300 mil reais. O Grêmio tem 35 jogadores profissionais no elenco para disputar a Libertadores de América. Pode até ter saído, nós não temos resultado aqui, jogou no final do meio de semana, jogou contra o Santa Fé. Então veja bem, quantos jogadores tem o elenco do PFC hoje, por exemplo? O senhor sabe? Deve estar de 25 para cima, né, irmão? O ideal é sempre 25 jogadores mais ou menos, mas que tenha no mínimo 18 de qualidade no mesmo nível. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse lateral mas se você esquerdo... tiver, que nem você está dizendo, a tua opinião, 4, 5 para ser titular do Fernandópolis, então você ficar muito longe, você tem uma equipe, do tempo que começou o trabalho, essas coisas, está muito longe, então você tem que procurar. Só que a gente sabe que já deu uma passada no mercado agora, que eu acho que já se perdeu alguma oportunidade de trazer o jogador certo, que já acabou a 3, já acabou a 2. E realmente aquele jogador que destacaram um pouquinho, você poderia todos sair já. E tem outros que a gente tem conversado, que dá para jogar no Fernandópolis, que destacaram, a gente tem conversado, e eles falam que vai aguardar outras coisas, que eles não querem jogar mais nessa divisão. Eles querem uma Série D, querem uma Série C, e estão aguardando. Ainda tem esse jogador no mercado, mas estão esperando coisa melhor. Pode ser que alguns não é desprezando o Fernandópolis, outra equipe, né? No momento eles vão aguardar. Isso é verdade, João. 5 jogadores está até razoável. Não está ruim, se a gente for pensar. Se a gente for pensar que começou agora, está até mais ou menos 5 jogadores. Agora, se a gente for pensar que esse trabalho começou em novembro, aí está péssimo. Concordo. Certo? A gente tem que pôr um divisor de águas nisso daí. Se o trabalho está valendo desde novembro, 5 jogadores é um péssimo número. Agora, se a gente for retroagir a 30 dias atrás, então está falado. Foi conversado, deu aquela parada nas contratações, que quando a gente estava junto, tinha parar. Para me trazer o jogador certo para eu terminar a 3. O que aconteceu que eu não vi. E a 3 terminou já há quanto tempo? Você trouxe o 3 aí, acho, o Zandonal, o Dodô Zandonal. Qual é o jogador que apareceu no Fernandópolis, que foi destaque na 3 aí? Viu? E tem 3 ou 4 jogadores do Fernandópolis que está aí, que realmente é uma equipe que caiu. Eu sou o Vicente. Agora, presidente, se você fosse jogador de futebol, você preferia jogar no FFC, tem nome que vocês fizeram, ou você preferia jogar numa Série D do Campeonato Brasileiro, lá 6, 8 partidas, depois ficar a pé outra vez? O jogador de futebol dessas séries menores, eles já por si só não são grandes jogadores, porque eles não são muito inteligentes. Se fossem inteligentes, jogariam numa divisão um pouco maior. Eu acho que jogar Série C e Série D do Brasileiro, dependendo onde você vai jogar, é melhor jogar numa 4ª divisão do futebol de São Paulo, onde as pessoas tiverem mais. Não é mais interessante, não? Será que não falta mostrar isso para esses jogadores? Olha, é melhor você ir lá porque nós estamos montando um time para subir. Precisa ver termos salariais também, né? Tem o salário, é bom. E o cara tem um jogador que já jogou 2, 3 anos nessa divisão, ele quer dar uma saída, ele quer procurar outra. Realmente a Série D, a Série C para cima já é melhor, que eu já estive na Série C com o América Natal, quando ele montou a primeira vez. O nível é melhor. A Série D é que eu tenho minhas dúvidas, aí que eu não tenho. Muito ruim, não tenho minhas dúvidas. Mas é o seguinte, outra coisa que eu acho o jogador prefere hoje disputar a Copa Federação do que jogar no Fernandópolis. E a Copa da Federação tem uma duração ínfima perto da. Só que você vai jogar num Botafogo, num Comercial, você já está perto, se você fazer um bom trabalho, você fica numa equipe o ano que vem da primeira divisão. Então eu te garanto com certeza, se você está na dúvida entre o Comercial de Ribeirão Preto, o Botafogo para o Fernandópolis e aqui o Campeonato de Mailão, eles preferem ficar no Comercial e no Botafogo com um salário mais baixo. Isso eu te garanto que ele vai aparecer mais lá. Vai aparecer mais. Mas na série A, B ou C. Na série D. A Série D é mais ou menos que nem essa daqui mesmo, né, mano? Mas tem cara que prefere dar uma mudança, né? Que de repente ele faz uma partida boa com uma equipe de mais nome, que está na Série D, pode ser contratado, e realmente o salário é melhor. Sempre é difícil. O salário sempre da Série D
é melhor que na segunda. Eu vou falar o nome de um jogador do Bahia, que tomou 7 outro dia. Tomou 7 Do nosso amigo João Santana, que Papai foi João. demitido pela enésima vez e ainda vai arrumar outro emprego. Pode ter certeza que a carreira dele não acabou, hein? Mas- Logo ele volta. Mas depois que o Filipão é treinador da seleção brasileira, Meu qualquer um Deus. de nós podemos ser treinador e não é de equipe de quarta divisão não, viu? Podemos ser treinador de equipe bem melhor por aí. Agora, eu quero que vocês guardem no nome. E essas mesas redondas aqui, nossa, vão durar por muito tempo ainda. Eu gostaria que vocês guardassem esse nome. Eu assisti um jogo Bahia e Vitória. Aquele 2-1, que o Vitória ganhou, foi 2-1. Teve um jogo 2-1. Teve um de 5, de 2-1 e um de 7. Muito número, é duro de guardar. Mas foi um 2-1. Chama-se Emerson Talisca. Canhotinho. Esse Emerson Talisca joga do quê? Joga de atacante. Atacante, pelo lado esquerdo. Se eu fosse dirigente de clube grande, aqui de São Paulo, eu ia buscar esse cara. Esse cara vai ser um baita do jogador. Lembra do Rivaldo quando começou? Só que um pouco mais rápido. Então eu faço essa colocação no finzinho já do programa, estamos chegando no finzinho, para fazer a seguinte ponderação. Você, quando presidente, buscou um jogador que fez nome aqui no Rio de Janeiro. Eu teve aquele acidente com ele, estou falando do Heleno. Ele fez nome. Ele ia ser um dos grandes nomes, como o Carlos Silva, como o Tato, como o Bereco, como o Jorginho, Noronha, né? Tantos outros que ficaram marcados pela história. Jesus, será que não é interessante? No começo do ano, os clubes de São Paulo, na quarta divisão, começar a ir a Goiás, onde vocês buscaram grandes jogadores, ir a Mato Grosso, ir ao norte e nordeste para buscar jogadores, do que ficar com esse negócio. Vamos buscar o Zandonado porque ele foi bem no Novo Horizontino, o Pedrinho Silva porque ele foi bem no Assisense. Eu acho que São Paulo está esgotado. Tá não? É bom, a gente talvez na época recebi algumas críticas que eu trazia muito jogador do Nordeste aqui lá. Né? Mas jogava. Mas é o seguinte, eu provo para os caras hoje, onde estão esses caras? Que eu acreditava no começo do mercado, através da amizade que eu tinha no Norte com meus amigos empresários, os outros estão andando jogando André Leonel, Rildo na Ponte Preta jogando. Isso, desculpa te interromper, você vai continuar falando. Eu só quero fazer uma colocação em cima disso que ele está falando. O Rildo jogou aqui, com ele. O Rildo jogou no Eu trouxe a Copa Kaiser. O Rildo, da Copa Kaiser São Paulo. Pitico, Pitico. Beto, você vai falar daqui a pouquinho, estamos em cima, mas dá tempo. O Rildo não vai jogar no Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, não, hein? Ele não vai jogar, não. Mas ele joga muito bem lá na Ponte Preta. Ele jogou no Vitória da Bahia. Foi campeão lá no Vitória da Bahia. Foi comprado pela Ponte. Será que não está na hora de parar de buscar o Zezinho e o Pedrinho, porque ele jogou bem na Votuporanguense? Você lembra bem do jogador Álvaro, que passou comigo, eu trouxe do Norte, André Leonel, que estava jogando recente, foi medido para a China, jogou no América Natal, no Paulista. Então, na época, eu trazia jogadores aí, que hoje, mesmo o Fernandão fazendo campanha, você não vê nenhum jogador de um ano para outro sair para qualquer clube aqui. E eu, na minha equipe, eu trazia esses jogadores, todos se revelaram e saíram de Fernandópolis, e jogando no clube da primeira divisão, onde o Wilson está jogando no time da segunda divisão para subir para a primeira do Rio Grande do Sul. Só que é o seguinte, né, quando a gente não tinha estrutura nenhuma, no meu tempo eu tinha essa estrutura que tem hoje. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nem. Não, mas na realidade, para você fazer esse Então, serviço que você quer, vô, tem que ter dinheiro no final de uma temporada para ser gasto no início da outra, antes de iniciar a outra, não é verdade? É isso que tem que acontecer. Por exemplo, tem que ter um 2013 muito bom, sobrar recursos para pegar e colocar vão atrás de jogadores. No final da temporada de 2013 para pegar esse pessoal para 2014. Não adianta você entrar em 2014 para fazer esse serviço, não é verdade? Não, você tem que. Então tem que ter coisa, recursos. você atrapalha no meu tempo, era muito, você tinha transferência de um estado para o outro, era 600 reais para transferência. Aí te matava você porque você não tem dinheiro para pagar essa transferência. Mas é o seguinte, eu acredito que a gente tem vários jogadores bons no Nordeste mesmo, só que é o seguinte, está ficando cada vez mais difícil, mano, porque esses jogadores lá também estão ganhando bem hoje. Já não está mal que nem do meu tempo que eu estava. Antigamente você vinha jogador bom ganhando bem que salário mínimo aqui. Quem falou isso daí foi o Robertão aqui. Hoje já não estão vindo muito mais fácil para cá, hoje estão ganhando bem, né?
equipe do interior do norte estão pagando bem, está pagando mais do que a O Roberto quarta teve divisão. aqui, Jesus, ele falou isso daí, eu Pode perguntei ter para ele. falado. Ele falou, olha, na realidade, o salário que se paga hoje no Nordeste, uma segunda divisão, são muito maiores, foi a palavra, muito maiores do que o que o FFC Hoje eu não paga. trago mais jogador daquele nível lá que o salário mínimo eu trazia. Não trago. Bom, a bem, na verdade, caminhando lá, na verdade, nós temos que dizer também o seguinte, na mesa redonda, que o presidente do PPC atual, o Cleiton Ferraz, ele disse, quando eu disse para ele, presidente, não vamos incentivar muita torcida dizendo que vai subir não, hein? É bom dar uma segurança. Sempre tenho dito isso, vocês são meus parceiros, aqui no Canal 10, sabem disso, eu digo, talvez não. A estrutura que está sendo plantada é uma estrutura muito grande, muito boa, ele está fazendo um grande trabalho ali fora do campo, ele está fazendo um trabalho perfeito. E ele mesmo diz, talvez esse ano a gente não suba, a estrutura é para subir dentro de 1, 2 ou 3 anos, né? Isso aí. Então, a gente fala alguma coisa assim, espero que ele dê continuidade como presidente também nesse trabalho também. Sim, sem Porque dúvida. ninguém está criticando o trabalho que Não, longe disso. nunca viu. Longe disso. A gente fala hoje como torcedor, alguma coisa, cada vez a gente fala alguma coisa, como a gente teve muitos anos aí dentro, repercute em alguma coisa diferente, mas não tem nada a ver. Eu acho que o trabalho que ele está fazendo, só que ele também tem que ter calma, tranquilidade, e esse trabalho dá continuidade. Na hora de tocar esse ano, ele que vem falar, não quero mais também já. Vou fazer uma colocação aqui em sua defesa, presidente, vou fazer uma colocação em sua defesa. Em sua defesa, vou fazer a colocação. Quando você falar alguma coisa em termos de segunda divisão de São Paulo, que é a quarta divisão, as pessoas, se não concordarem no primeiro momento, vão ter que analisar bem para ver se você está errado, porque você está aí há muitos anos. A gente fala alguma coisa, aí que pergunte assim, mas o Jesus não podia ter falado isso. Não, você tá eu falo como torcedor hoje, agora que joga, tem experiência aí dentro. As pessoas têm que ter essa noção, essa não estou diferença. criticando ninguém, não. Eu acho que o trabalho está excelente, mas a gente, eu falo, vamos esperar, vamos aguardar que melhor, mas a gente vai percebendo já hoje. Se eu estivesse lá dentro, eu percebo alguma coisa que já podia estar melhor. Então a gente fala alguma coisa na intenção de ajudar. E sempre eu fiquei à disposição dele, se precisar da gente, estou à disposição. É verdade. Estamos no finzinho do programa. Mas antes de encerrar, você tem que falar aquela questão da arbitragem. Quem que é qual é a equipe brasileira que vai ser beneficiada pela arbitragem? Bem lembrado. Você pulou esse detalhe, né? Não pulei, não. Deixou o pessoal na expectativa. É Né? por isso que meus companheiros aqui gostam muito de mim, eu gosto muito deles, porque eles me aliviam. O Leozinho tá daqui, de vez em quando ele assopra no ouvido. Às vezes ele chega aqui pertinho da câmera, você não falou isso, né? Então às vezes esquece e a gente tem que falar. O Atlético Mineiro deve ser campeão da Libertadores de América, por um motivo. Vou dar 30 segundos para cada um de vocês dois explanar isso que eu estou falando, porque eu tenho a minha obrigação para que vocês tenham a oportunidade de falar isso também. O Atlético Mineiro foi um catadão, é um treinador que até hoje só ganhou uma Taça Guanabara. É verdade. O Cuca é um cara trabalhador, só que não pode ir na Suíça também, que ele é processado por estupro lá, né? E a grande imprensa não fala isso. Se o Atlético for jogar lá, ele não pode ir na Suíça. Faz anos isso aí, hein? Faz anos. Mas eu sei que eu já sou velhão. Muito bem. Um treinador que nunca foi campeão do que interessa de bom, está indo. Um catadão, porque o Ronaldinho jogou até agora no Campeonato Mineiro, que tem 2 times, e jogou contra essas babas que tem aí na Libertadores de América. Quando o São Paulo precisou ganhar, ele falou que estava brincando. Lembra disso? Você deve se lembrar disso. Jô, aquele lateral direito, só o Felipão gosta. Quem mais ele tem ali? Não, você quer pegar os refugos? Vamos lá. É. O Hever, o zagueiro central, é refúgio do Grêmio. O Leonardo Silva, o companheiro de zaga, é refúgio do Parmeira. O Pierre... O Gilberto Silva? É refúgio de refúgio. O time goleiro dele é é refúgio do Grêmio. Do Grêmio. O Pierre, refúgio do Palmeiras. O do Inter. Isso, o jogo do Inter, o jogo tá jogando muito, hein, gente? Tá jogando muito, vamos falar a verdade. É um bando de refúgio, mas e o baixinho lá, como é que chama? Atacando o gol. Bernardo? Então. Aquele não é jovem, né? Mas o Tardelli, o que jogava? Nada, tá jogando. Mas tá jogando mais. Mas jogou contra o São Paulo, gente. Pegou o São Paulo naquela situação difícil. Vocês não podem esquecer, me permita, é que o jogo contra o Lúcio me faz aquela caca. Nossa. E mais. Ele é amador demais. O Aloysio machucou, nós não podemos esquecer isso aí, porque o C está presente no futebol, até num chute só que está presente. Um chute só.
Eu acho que o Riquelme quis cruzar, viu? Quarta-feira. Eu acho que ele quis cruzar. E agora, Com certeza. não sei não. Veja bem, o Aloysio machucou. Entrou o Negritinho lá, como é que chama? Edmilson. Edmilson. Teve a capacidade de perder, né, meu garoto? 3 gols igual o Pato perdeu, né? 3 gols. O jogo estava 0x0. São Paulo, em 15 minutos, tinha tinha ganho o jogo. Não, o jogo estava 1x0 já. 1x0, mas perdeu 3, 4 Então, jogos. E o time do Atlético entrou tranquilo naquela partida, até porque o presidente do Atlético foi ao Paraguai falar com o presidente da Conmebol e trocou um árbitro, coisa que não aconteceu nunca na história da Conmebol. Ele trocou o árbitro, que era brasileiro, por um técnico estrangeiro, contra o São Paulo. E o cara deixou o pau cantar. Quando o Lúcio foi pôr o pau para cantar, mandaram ele passear. Então, é isso aí. Mas eu me esqueci, eu ia fazer uma pergunta para vocês. Ah, sim. Deixa eu lembrar, para encerrar o programa. 32º presidente. Quem é campeão paulista? Desse ano? Corinthians. Corinthians? Você acha que vai ser? Eu acho que vai pelo regulamento, o empate, eu acho que dá muita vantagem. Pelos tempos que a gente vê, o empate acho que dá Corinthians. Léo não, Vai, Léo, dá pra não, opinião. ele vai falar, daí ele vou deixar ele por último. Vai ser o Corintiano. Apesar que a opinião dele a gente já sabe qual vai ser, né? Ele nunca mostrou a cara da tela, ele nunca mostrou. Uma hora nós precisamos pegar lá e trazer aqui. Pode deixar, eu vou fazer isso qualquer dia. Vai, Beto, quem vai ser campeão? Bom, vamos lá. Para contrariar e para jogar um clima de expectativa melhor, eu vou de Santos. Vou torcer muito pro Santos ser campeão paulista. Até porque. Em termos de torcida, você pode ter certeza que vai dar mais satisfação, mano. Porque agora tá bem forte a torcida. Aliás, diz que tem de rojão para ser estourado se o Santos for campeão, viu? Ontem De Palmeiras e São Paulo saiu que é bastante já à noite, né? Quando saía gol do Boca, saía gol. Escuta, o campeão da Sul-Americana já o campeão da Libertadores, que é São Paulo e Corinthians, vão fazer uma final daqui uns dias aí para ver o campeão da Recopa, né? Isso. É verdade que o campeão do Campeonato Paulista vai fazer a disputa com o campeão da Copa Kaiser lá em São Paulo, que o nível parece que é o mesmo? Vai ver quem Copa. Será que é verdade? Quem vai ser campeão? Leozinho, fala aí. Corinthians, né? Então tá bom. E você, mano? Você não deu teu palpite. Aí eu acho que não. Você vai de Corinthians também? Eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Vai perder Então, o jogo. eu estou sozinho, isolado aqui. Quando não vai ganhar o jogo, o Santos vai ganhar. 1x0 da Corinthians. Eu acho, não, 1x0. Eu acho que o Santos ganha o jogo, hein? Não sei por qual, mas eu acho que o Santos ganha o jogo. Só que depois, na hora de comprar pênalti, se o árbitro ficar de olho naquele goleiro do Santos, Nossa. ele não pega nenhum. Aquilo adianta, hein? Ele não pega Contra nenhum. o Palmeiras ele adiantou bastante, mas Pode contra ver. o coitado do Mojimirim, O senhor- ele não teve escrúpulo, O gente. senhor está de verde e Ele não branco teve aí. escrúpulo, ele ia, nossa, e o juiz não mandou voltar um pênalti, coitado do Mojimirim. Então tá bom, o senhor que é palmeirense, está vestido de verde e branco, como moço inteligente e articulado, dono de um jornal respeitado na região, talvez o melhor jornal sim da região noroeste paulista. Qual a diferença do Rogério Ceni e do Valdívia? Fala essa que depois eu vou falar do Rogério Ceni e do Rubinho Barrichello. Não sabe? Não sei. Sabe? É que o Rogério adianta demais e o Valdívia não adianta mais. Não adianta Tem que largar de lado. Quem que é do Rogério? Então, eu via do Rogério Ceni e do Rubinho Barrichello, né? No dia das Mães, domingo retrasado, né? Disse que no sábado o Rogério Ceni foi lá e deu parabéns adiantado para a mãe dele. Aí o Rubinho Barrichello foi lá no Facebook, na segunda-feira ele deu parabéns atrasado para a mãe dele, como sempre. Como sempre. Presidente, obrigado mais uma vez. Estamos te esperando aqui sempre, tá ok? Obrigado pela presença. Obrigado, mano, que eu agradeço, né? Todos que estão nos assistindo. Estamos sempre à disposição, mano. E o recado pro Carlinho da Lisboa, o que você falaria para ele? O Pra encerrar. Carlinho. Você vai encerrar o programa para você, viu? Eu tô achando que o Carlinhos está convidado para o próximo programa, então eu acho que vai ter que adiar de novo. Vai? Vai. Por quê? Espinho? O problema do espinho. Espinho, presidente? Espinho acho que vai atrapalhar ele. Beto. Ele vai pedir mais uma semana para você ir. Você acha que ele vem, Beto? O Carlinhos? Semana, né? Olha, seria legal fazer um programa com o Carlinhos e o João Leonel juntos, hein? Você já pensou? É mesmo. Aqueles dois corintianos bons, se o Corinthians fosse campeão, seria legal chamá-lo, né? Belo convite. Mas eu vou te dizer a verdade, hein? É difícil esse Carlinhos. Belo convite. Mas aí você vai ter que fazer o programa só para o Corinthians, né?
né? Não vai. Oi. Só Corinthians. Ou então deixar. Eu não vou deixar você falar em outro time. Fazer um ofício aqui para os companheiros do prédio aqui em frente, né, que é o 16º, e deixar um batalhão aqui na porta, né? Porque só não vai tem dar jeito, Corinthians. não tem jeito. Beto, mais uma vez, muito obrigado pela parceria com o Semanário. Você sabe que é um prazer ter conosco aqui no Canal 10. Um abraço. O prazer é meu, muito maior em vir ao programa e ser convidado do que você está enaltecendo, Ron. Um abraço a todos os nossos telespectadores, uma boa sorte tanto para os corintianos quanto para os santistas e vamos preparar para os novos desafios que vem pela frente, né? Vamos sempre tocar pelo lado positivo. Vem aí a Copa do Brasil, vem aí o Brasileirão, Série A, Série B e continua na sequência aí essa batalha do nosso Fefezinho aí no Cláudio Rodante. Tomara que dê tudo certo. Muito obrigado, Alberto, diretor executivo do Jornal Semanário, Jesus Moretti, nosso eterno presidente. Muito obrigado ao Leozinho Lima, que nos ajuda aqui, o Edner, o pessoal da edição que cuida para nós, para que a gente possa ir para a internet e possa ir para o ar na TV. Muito obrigado a você, especialmente, internauta e telespectador do Canal 10. Mesa Redonda volta no próximo sábado, se Deus quiser, falando muito mais de futebol. Hoje nós estouramos o Leozinho aqui, dá 12 minutos. Para ele fazer a grade e ele vai se matar aqui, ele vai ficar xingando a gente a semana inteira. Grande abraço a você, muito obrigado. Sábado a Mesa Redonda estará de volta.